Bom dia, Geraldo. Pois é, nós tivemos nesse fim de semana uma agenda mais específica em relação ao Partido dos Trabalhadores. São encontros que nós estamos fazendo, fizemos Currais Novos, Caicó, Santo Antônio e Santa Cruz, né? E são encontros onde a gente está definindo e conversando sobre as eleições, sobre a tática eleitoral do partido. E eu tenho dito que o Partido dos Trabalhadores tem essa virtude, né? Os candidatos são decididos pela base. Então nós vamos conversando com as pessoas, isso dá muito trabalho, não é uma coisa fácil, não é um processo fácil, mas é um processo muito revigorante e faz com que a militância se mantenha, faz com que as pessoas ponderem, pensem bem nas suas candidaturas, nas suas posições, nos seus apoios. Tem as diversas correntes do partido que são colocadas ali em debate. Então é um processo muito rico também. A gente recebe também muita informação das regiões, dos setoriais. É muito importante para um mandato majoritário mesmo, como o do Senado, também participar desse processo. E a gente está nisso, né? A gente vai fazer agora o giro em janeiro e fevereiro pelas regiões, que não será necessariamente para reuniões do partido, mas desta vez, esse fim de semana, foi basicamente para encontrar com os companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores e discutir um pouco internamente essa questão das eleições. Falar em estratégia, o senhor falando em estratégia, quais são as estratégias do partido hoje, né? No nível nacional, estadual, aqui no Rio Grande do Norte, certamente o partido defende a candidatura à reeleição da governadora Fátima Bezerra. Sim, claro. Essa é a prioridade absoluta do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Norte, né? Manter a nossa governadora Fátima, que está indo muito bem no processo de governar um estado difícil de governar, um estado que foi objeto aí de 2 governos sucessivos desastrosos do ponto de vista de realizações, por meio de pagamento de folha, por meio de atrativo de investimentos, enfim. Ela herdou uma situação muito complicada, muito complexa. Ainda teve essa questão da pandemia no meio da história toda, onde, claro, houve oportunidade de focar na saúde, mas ao custo de vidas, ao custo de todo um debate entre economia e vidas humanas, vacina, todo um processo complexo que podia ter sido muito mais simples se o governo federal tivesse tido uma atitude mais cooperativa, mais proativa com a pandemia desde o início, não negasse essa pandemia, não utilizasse teorias negacionistas, não tentasse incutir na cabeça das pessoas que havia remédios que poderiam evitar o Covid. Tudo isso era falso, tudo isso foi desvendado na nossa CPI do Senado como atitudes não só equivocadas, não só antiéticas, como criminosas mesmo, né? E vão gerar processos agora que vão começar a partir do dossiê da CPI. Então, tudo isso foi enfrentado com muita coragem, né? Muita insistência, persistência, resiliência pela nossa governadora Fátima, e que agora, então, vem para a reeleição e já apresentando essas realizações do governo cidadão, esse incremento, essa concentração dos investimentos da saúde, que teve muito sucesso, por exemplo, com a questão dos leitos de UTI, que vão ficar como contribuição, ao invés de ficar construindo o hospital de campanha alugado, dando dinheiro para as empresas e depois ficando nada para a população. A estratégia que ela utilizou, a forma que ela enfrentou a pandemia, gera, né, ao menos esse resultado, né, que é um investimento perene para os hospitais regionais, para a estrutura de saúde do Estado. E no resto, o desenvolvimento econômico que começa a retornar, os empregos, o Rio Grande do Norte é um dos que menos perdeu empregos justamente durante a pandemia e agora é um dos que mais rápido se recupera, graças à energia eólica, graças à construção civil, graças aos serviços, às pequenas e microempresas do Estado, que também foram socorridas pelo programa de auxílio que o Senado Federal criou, que foi o PRONAMP, do qual eu sou também muito orgulhoso de ter participado da montagem lá com o senador Jorginho, com a senadora Kátia, pela frente parlamentar da micro e pequena empresa, da qual eu sou vice-presidente, né? Então, assim, muitas ações importantes, e essa é a nossa prioridade. Agora, qual é a estratégia, né? Você perguntou. A estratégia é ter uma nominata, né, uma lista de candidatos numerosa, rica,
setorizada, com todos os segmentos representados e com todas as regiões também representadas. Por quê? Porque o Partido dos Trabalhadores, dentro dessa nova regra que proíbe as coligações, ele tem o sucesso de ser um partido muito capilarizado, muito presente em todas as regiões, com muita força de militância e com muitos candidatos qualificados para se apresentar para o pleito. Então é um dos partidos no Brasil inteiro que tem menos dificuldade de compor uma chapa, uma nominata de candidatos de qualidade. Qual a orientação nacional para as alianças, sobretudo a orientação do ex-presidente Lula? Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, foi sinalizada a possibilidade do PT se aliar ao PMDB. Ao MDB, no caso, essa aliança ainda, essa possibilidade de aliança ainda permanece? Não? Como é que estão as discussões? Não, as possibilidades de alianças, que na verdade não são mais coligações, é bom que se diga, alianças são alianças programáticas, elas vão se basear muito mais em conversas sobre o programa de governo, sobre a forma de ver o Brasil, sobre a forma de ver o Rio Grande do Norte. Então, obviamente, vai ter que haver uma costura maior. Não é basicamente colocar uma pessoa na chapa como era antes. Não, vem aqui você comigo, vamos compor a chapa, um forte de um partido, um forte do outro. Não pode mais isso, né? Então cada partido tem que se virar sozinho, a não ser que faça federação, e mesmo assim também as regras são diferentes. Então nesse caso, quem quer se juntar tem que se juntar porque tem coisas afins em comum que tem que fazer juntos, que eu quero apoiar a Fátima, por exemplo, porque acho que o governo dela é bom e eu tenho como contribuir num segundo mandato dessa e dessa forma. Eu quero participar desse processo todo como candidatos caminhando juntos durante a eleição, embora não possa coligar, como eu disse, porque nós temos coisas afins. Então, naturalmente, essas conversas demoram mais. Então, aquele hábito que a gente tinha de ver as conversas de alpendre, as conversas de verão, né, e dar a liga em 2 ou 3 dias, fechar candidaturas e tal, chapinha, né, com o santinho junto, aquilo acabou. Então agora é uma conversa mais demorada, que tem que sentar realmente para ver programas, tem que ver a estratégia dos outros, e é isso que está acontecendo. Ninguém está descartado, evidentemente que os mais longínquos são aqueles que apoiaram veementemente o governo que a gente critica, que a gente deplora hoje e que vai se colocar veementemente contra durante a eleição, que é o governo de Bolsonaro, mas há aberturas individuais, há aberturas para grupos, há muita coisa que vai mudar também, partidos que vão deixar de acolher pessoas, até abril tem a janela partidária, então vai haver mudanças, né? Temos agora o caso do PL também, que está acolhendo o próprio presidente Bolsonaro, então tem mudanças exemplares, né? Que são muito importantes, muito simbólicas, né? Quando você acolhe figuras dessas, você de alguma forma tem que ter aí um rearranjo local para adaptar-se a essa nova situação. Então vai haver muita mudança, muita dança de cadeiras ainda aí, e a gente está acompanhando isso com interesse, mas sem absolutamente retirar ninguém das possibilidades de estar apoiando e trabalhando conosco, tanto no governo estadual como no plano federal, né, com Lula, que provavelmente será o nosso candidato, que é o candidato mais forte, que é o candidato que está aparecendo na frente das pesquisas, e toda a chapa que vem junto, né, para o Senado, para a Câmara Federal e para a Câmara, para a Assembleia Legislativa, etc. Falar em Senado, o nome do senador Jean é o nome do partido à reeleição, e se não é, em qual condição, por exemplo, o senhor abriria mão da disputa? Não, na verdade, veja, primeiro a gente já não entra numa disputa dessa abrindo mão, né, e colocando a cadeira à disposição, né? Eu estou hoje no mandato, o partido tem esse mandato, né? Esse mandato não é do Jean Paul, não é uma coisa individual, não é nem sequer uma conquista individual, é uma conquista partidária, de grupo. Eu substituí a então senadora e atual governadora Fátima, acho que fiz isso à altura, né, com a responsabilidade, com o peso da responsabilidade e respondendo a esse peso de responsabilidade à altura do que o cargo e a pessoa política de Fátima mereciam e exigiam, né, e acho que é natural que o partido coloque, né, a nossa candidatura, mas hoje, por enquanto, até pela própria legislação eleitoral, eu só posso dizer que sou o pré-candidato, ou seja, o nome que está à disposição do Partido dos Trabalhadores para ser o candidato ao Senado. E estamos trabalhando e conversando muito sobre essa hipótese. Evidentemente que a gente quer reforçar essa hipótese, inclusive junto a potenciais aliados.
Tudo isso está agora correndo, né? E até abril, por aí, é que a gente vai consolidar essas coisas. Mas nós estamos firmes no propósito de manter essa candidatura à recondução por mais 8 anos no Senado Federal pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte. Aqui no Seridó, é possível que nomes possam concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa? Acho que sim, acho que sim. Acho que temos nomes, acho que a gente pode ter gente que disputou, inclusive prefeitura ou vereança, e que teve boas votações, principalmente vereadores ou candidatos a vereadores. No caso, os vereadores sequer precisam se licenciar, então há uma possibilidade relativamente tranquila de se tentar uma eleição, buscar compor aí a nominata do PT. Então eu acho que vai ser uma eleição. Pela primeira vez a gente vai ter essas regras novas, né? A gente já testou aquela questão do financiamento com fundo partidário. Eu entendo que isso deu muito certo. Eu fui candidato, vocês lembram, a prefeito de Natal, fiquei em segundo colocado. Foi a terceira maior votação do estado nas últimas eleições, após o prefeito de Natal eleito e o prefeito de Mossoró eleito. A terceira maior votação foi a nossa. E nós não tivemos nenhum problema com contas, nenhum problema absolutamente com a burocracia eleitoral em relação a recursos. Eu acho que essa regra funcionou bem. E agora, essa regra das não coligações, de não haver coligações, também nós vamos ter que testar. Eu acho que ela vai dar certo, porque ela vai consolidar mais os partidos e os partidos em geral. Partidos de aluguel tendem a desaparecer, não vão desaparecer de um ano para o outro, mas vão tender a desaparecer nos próximos 5, 6, 7 anos. E nós vamos ter aí uma consolidação maior entre grandes siglas, portanto, oferecendo mais oportunidade para candidatos regionais, candidatos setoriais, candidatos com bandeiras específicas, candidato conceito, né, que são importantes. Ok, senador, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação que o senhor queira acrescentar? Fique à vontade. Não, apenas dizer aí a nossa prestação de contas, né, já quase R$1 milhão, aproximadamente aqui para a região de Caicó, né? Caicó especificamente, não Seridó, já são mais de R$3 milhões em emendas, com destaques para saúde, Covid e não Covid, hospital regional, evidentemente, Emater, equipamentos agrícolas, o campus da UERN, né, de Caicó, que nós fizemos também a emenda individual, poços de água, escolas solares, que é aquela que a gente já anunciou da última vez, você estava até cobrindo também, que é aquele laboratório de ciências para a escola que gera energia, e também para o nosso estádio aqui, o Marizão, para a iluminação do estádio de Caicó, que nós estamos fazendo e esperamos vê-lo iluminado muito em breve. Então, assim, muita coisa aqui para Caicó. Todos sabem que eu sou casado com uma caicoense, portanto tem que fazer valer aqui o grande privilégio de ter uma caicoense como esposa e como companheira. Obrigado, pessoal.